Salve, salve, galera! Olá, pessoas aqui do YouTube. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Barong, diretamente da Praia da Taíba. A Praia da Taíba é uma pequena vila de pescadores a aproximadamente 70 quilômetros de Fortaleza, no litoral oeste. E é um distrito do município de São Gonçalo do Amarante, e é o local que eu e Viviane, minha companheira, minha sócia, escolhemos para morar há 22 anos. E foi aqui, né, nesse lugar tão pitoresco, e tão agradável e tão receptivo, que nós montamos a nossa produtora audiovisual e também a nossa escola de fotografia, que chama Barong. Como a gente está aqui há muito tempo, então é muito comum as pessoas virem, passar por aqui, a gente trocar ideia, conversar, bons papos sobre várias coisas, né? Muitas pessoas vêm aqui em casa e sempre tem gente trocando ideia. A gente resolveu pegar um pouco desse conteúdo, dessas ideias, dessas pessoas e colocar na rede, né, em um formato de mesa-cast, que está no nosso canal da Barong no YouTube, que eu já convido vocês a conhecerem. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre o YouTube, mas o canal da Barong tem uma série de vídeos e trabalhos que fizemos, expedições fotográficas, tem séries que fizemos em outros países, pelo Brasil. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo e quer conhecer mais o nosso trabalho, a gente já convida para conhecer o nosso canal. E aí, antes de trazer a nossa convidada de hoje, a gente tem um papo muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria apresentar um videozinho, que é um vídeo que mostra um pouco do trabalho. Às vezes as pessoas não têm noção de o que a Barong faz, como eu e Viviane trabalhamos, né, por onde que nós andamos. E aí esse vídeo é um resumo um pouco de alguns trabalhos, a gente gosta muito e queria começar com ele para vocês entenderem um pouco mais sobre a Barong, e logo em seguida a gente começa o papo com a nossa convidada. Massa, né? Gente, isso é um pouco do nosso trabalho. Eu gosto muito desse vídeo, então se você gostou, já comenta aí, já dá né, já diz o que você achou. E já para ir conectando com a nossa convidada, eu queria antes contextualizar que muita gente pergunta como é que é o nosso trabalho, como é que a gente ganha dinheiro, etc. Nós somos uma prestadora de serviço, nós somos uma produtora, uma pessoa jurídica, e nós somos contratados por outras empresas, por entidades, por governos, né, para desenvolver conteúdo. E é dessa forma que a gente vai avançando no nosso trabalho. O assunto e a nossa convidada aqui vai estar muito entrelaçado com essa possibilidade de fazer e de produzir conteúdos densos como esse que a gente faz. Então, já sem mais delongas,
gostaria de trazer para o papo a Ana, né, que é a Ana de Souza, que é jornalista aqui da Taíba, né, que eu conheci faz pouco tempo, mas que a gente já está fazendo alguns trabalhos juntos. Então, Ana, queria, enfim, obrigado por ter vindo aqui, por estar aqui com a gente, para a gente desvendar o mundo dos editais. Eu que agradeço o convite. Oi para todo mundo do Papo de Barong. E é engraçado que a gente mora aqui, você mora há 22 anos, eu moro há 14, a gente não se via. Morando exatamente na esquina um do outro, viu? Praticamente. E Taíba tem dessas coisas. Eu posso falar por nós, né? A gente está sempre viajando a trabalho, né? Então, quando a gente volta, a gente gosta muito de curtir a casa, né? Os cachorros, o jardim. Então, cada vez mais nós temos saído menos, né? Não tem, a não ser para uma praia ali, mas e aí tem acontecido isso. Ou eu realmente não conhecer, ou saber que mas nunca ver pessoalmente, ou pessoas que eu vi há um tempo e que estou reencontrando agora, né? Ana, eu te convidei aqui, tá, para a gente conversar sobre editais, incentivos fiscais, produção audiovisual. Então, tem um mundo aí que a gente precisa desmembrar para que as pessoas entendam, porque tem muita gente me perguntando sobre isso. Ponto. Mas, antes da gente chegar nesse assunto, a gente gosta aqui no Papo de Barong de começar com a história das pessoas, porque a gente não só acredita, a gente tem certeza, né? Porque todos nós temos uma história. E não existem histórias melhores, existe a sua história, existe a história de cada pessoa. E aí, a primeira coisa que eu queria ouvir de ti é qual é a tua relação com esse lugar? Né? Estamos situados aqui, como falou, a gente escolheu, no nosso caso, nós escolhemos aqui para morar, essa foi um pouco a nossa história, que eu já contei algumas vezes, mas a gente queria saber qual é a tua relação com esse lugar Taíba e, por consequência, Pecém, São Gonçalo e tal. Como é a tua história? Onde é que começou essa relação Ana e Taíba? Então, eu vim morar na Taíba, na verdade eu vim aos poucos morar na Taíba, porque eu fazia faculdade em Fortaleza e os meus pais moravam aqui, vieram morar na Taíba, né? Então eu passei 4 anos vindo sempre aos finais de semana. E sabe aquele lugar que você chega e você não quer ir embora, você quer ficar ali para sempre, e é lógico que a gente quer conhecer outros lugares e do outro lado do planeta, mas a gente sempre, acho que você tem esse sentimento também, tem um lugar que a gente quer voltar, e esse lugar para mim é a Taíba. Para a gente também, para Taíba, ele sempre diz, Taíba é o lugar que a gente tem para voltar. Exatamente, acho que é isso. É casa, Taíba é casa, sabe? E aí, como os meus pais já moravam aqui, quando eu terminei a faculdade, que eu passei um tempo morando em Fortaleza, com muito carro, muita poluição sonora, poluição visual, enfim, eu ia domingo chorando para Fortaleza. Voltar para Fortaleza. Porque eu precisava voltar, porque na segunda tinha aula muito cedo. E aí, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar em São Gonçalo, eu disse, é isso aqui, eu quero ficar aqui na Taíba. Então, inclusive, meu primeiro contato, meu trabalho aqui em São Gonçalo foi com produção. Eu acho que a Taíba me trouxe essa sorte, assim, porque eu trabalhava com assessoria de comunicação, né? Eu sou jornalista. Mas espera aí. Tá. Então é isso. A faculdade que você fez em Fortaleza foi jornalismo. Jornalismo. Que foi esse período que você ficava vindo para cá nos finais de semana enquanto se formava. Esse sofrimento aí. Beleza, vamos aí nessa timeline, né? Coisa de editor. Nessa timeline, essa linha do tempo. E aí tu se formou, e aí ficou em Fortaleza ainda, mesmo quando não tinha mais a faculdade, trabalhando. Isso. E vindo a Taíba, final de semana, sofrendo porque tinha que voltar. Sexta de noite, saía do trabalho às 18 horas, eu vinha para Taíba, porque eu queria estar aqui no sábado já cedo, sabe? Tá. E em que momento, há quanto tempo, mais ou menos, foi essa coisa de você... Porque hoje tu mora 100% aqui. Moro aqui. Pronto. Faz quanto tempo isso? Eu acho que uns 10 anos, porque teve esses 4 anos que foi assim, né? Mas eu conto, sabe? Porque para a conta ficar maior, a conta de moradia na Taíba, mas de estar aqui mesmo, de morar, são 10 anos. São uns 10 anos, né? Tá. Então vamos lá. O que você faz hoje na Taíba? Assim, na verdade, a gente se conheceu porque no Instagram, e a galera sempre pega o meu pé, porque eu reclamo pra caramba do Instagram,
né? Em todo momento eu falo isso, essa é a bandeira que eu levanto aí. Mas o Instagram, confesso que tem coisas bacanas, e uma delas são as conexões. E aí eu vi alguma postagem sua sobre, tipo, era acho que meio que um chamamento assim de preparação, para a gente se preparar, porque iam vir muitos editais, porque iam aparecer muitos editais e as instituições, ONGs, enfim, tinham que estar atentas e se preparar. Não lembro bem da postagem. Isso aí chamou a atenção, e aí a gente foi conversar e tal. Então, o assunto que a gente vai falar aqui agora é sobre editais de produção audiovisual. Então, só para a gente dar uma geral aí, porque aí eu vou pedir para você detalhar para a gente. Então, hoje, disponível, ou porque fechou faz pouco tempo, porque vai abrir daqui a pouco tempo, nós temos uma série de linhas, vou chamar de linhas de editais. Aí tu vai me corrigindo essas palavras. Nós temos, ou teremos, a Paulo Gustavo. Sim. Aí a gente vai já falar o que é. Aldir Blanc, né? Ok. Temos a Lei Rouanet. Isso. E aí, essa característica de quem é federal, quem é estadual, temos o Mecenas, que é do governo do estado, vamos entender a diferença disso, né? E tem mais alguns outros tipos que vão surgindo também. Então, a gente queria falar sobre isso. E para a gente falar sobre isso, isso é o trabalho que você faz hoje. Também. Não é isso? Isso. Tá. Então, como é que tu chegou nessa, enfim, nessa coisa dos editais e tal? Como é que foi o embrião disso, né? E vamos tentar entender essas linhas de editais. Pronto. Eu sempre falo que uma coisa na arte, uma coisa puxa a outra, né? Eu comecei com literatura, porque eu era uma criança que gostava de ler, né? Então eu passava as tardes lendo. Isso me levou a escrever bem, segundo meus professores. São fontes seguras. E essas fontes seguras me levaram ao curso de jornalismo, que enfim, né, escreve bem, vai lá, faz letras de jornalismo, vai ser escritora, enfim, vai ser jornalista. Fiz jornalismo. Dentro do curso de jornalismo, eu conheci o audiovisual. Aí eu disse, opa, que aqui eu posso escrever roteiros, eu escrevo bem, posso escrever alguma coisa, vamos fazer uns filmes. E a partir desses filmes, eu conheci os editais. Então, obrigada, literatura brasileira. Legal. Então, foi enquanto estudando jornalismo que o audiovisual veio. Tá, e aí tu conheceu os editais em que ocasião? Estava na faculdade, estava mexendo com audiovisual, e aí eu ouvi falar do... Pronto, eu finalizei a faculdade, fiz alguns filmes, conheci um pouco da Lei Rouanet, mas assim, era um começo assim que era um monstro, sabe, a Lei Rouanet. Até hoje ainda tenho aqui os meus medos, mas vamos perder. Mas você fala por questões burocráticas? Burocrático, justamente. E eu acho que todo artista, toda pessoa que trabalha com arte, com cultura, odeia a burocracia. E eu fui essa pessoa que odiava essas burocracias. Até que chegou um ponto em que eu vim morar na Taíba e apareceu uma oportunidade de estar num projeto que mudou tudo, mudou toda a minha forma de pensar, que é o Inventar com a Diferença. É um projeto da Universidade Fluminense. Eu acredito que ele existiu até antes da eleição do Bolsonaro. E aí depois ele, né, como muitos outros, se perdeu, assim. Mas, enfim, tá tudo documentado, tá ali, eu acho que é rico. Porque a gente falava de cinema e direitos humanos. Eu fiz um ano, né, fui mediadora do Inventar com a Diferença, e depois eles abriram um edital. E eu nunca tinha participado. E foi aí que vamos tentar, e consegui passar. O primeiro edital, aquela sorte de principiante, sabe? Consegui passar. Como é que era o edital? Era um edital para você dar aulas com a metodologia do Inventar com a Diferença. Ah, tá. Isso não era audiovisual ainda? Era audiovisual, aulas de cinema e direitos humanos. Tá. Mas não era para eu fazer filmes, era para eu orientar professores e alunos da rede pública. E aí eu consegui passar nesse edital, realizei, fundei a escola, que era a Escola de Audiovisual do Alto Sertão. Foi realizado em São Gonçalo, né, São Gonçalo do Amarante. A partir desse edital,
eu comecei a pensar, poxa, eu passei nesse aqui, vamos ver, vamos olhar se vem outros. E aí, o Inventar com a Diferença, ele me puxou para fazer filme. Eu comecei a fazer filme na Serra, ia gravar aqui em São Gonçalo, gravar em outras cidades e tal, mas isso eu fazia totalmente sem patrocínio, era aquela coisa assim, trabalhava em assessoria de comunicação e pegava meu tempo livre para ser feliz, sabe? Porque o audiovisual para mim sempre foi essa válvula de escape, assim, aqui eu vou ser feliz. E aí comecei a participar dos editais não, dos festivais de cinema. Participei do Festival de Jericoacoara, Cine Canoa, Cine Ceará. Tá, então isso era assim, produções que tu criava roteiro, tu criava na tua cabeça algum. E ia fazer. Isso. Muitas vezes sozinha, gravar. Eu, meu irmão, meu técnico de som, meu irmão, e algum sempre apoio. Uma equipe próxima, né? Sim, sim. E aí foi que nasceu o Maré Mansa Filmes, que era a minha produtora de fazer os filmes, de me divertir. Mas ela não era um CNPJ? Não era. Tá. Foi um nome que tu... Porque tudo meu tem maré, eu não sei se já deu para perceber que eu gosto desse negócio de maré no meio, assim, aí inventei esse nome. Depois que eu comecei a ver, não, eu posso pegar esses meus filmes e colocar na Rouanet. Comecei a escrever um projeto para a Rouanet. Era um filme de ficção. Nunca finalizei. Ai, muito burocrático, não quero. Até que eu cheguei nos editais do governo do estado. Mas para chegar nisso, eu passei uns 7 anos sem fazer nada, sabe? Tipo, desestimulada por causa da burocracia e tal. Até que abriu o edital da Paulo Gustavo, abriu o primeiro edital aqui em São Gonçalo, e eu inscrevi um filme que é O Meu Sertão Só, que tá, eu te mandei o link. O Meu Sertão Só é um fashion filme. Fazia muito tempo que eu não fazia filme, muito tempo. E aí passar nesse edital foi assim, opa, eu vou voltar a tentar. Foi o impulso que precisava. Esse aqui, deixa eu colocar aqui para a galera ver. Pode ir falando do filme. Esse filme, ele é um fashion movie, né? Ele tem 4 minutos. E esse foi da Lei Paulo Gustavo do município de São Gonçalo. De São Gonçalo. É a história do Dioge, e o Dioge vai entrar nessa história mais tarde também, porque ele é um menino que gosta muito de moda, sabe? Ele é muito talentoso. Eu falo para todo mundo, Dioge é uma pessoa assim, de São Gonçalo que todo mundo conheceu, porque ele é fantástico. E aí a gente começou a contar a história dele, ele pegou algumas peças que ele tinha em casa, customizou e tal. Esse filme a gente fez pensando no Dragon Fashion, que geralmente abre inscrição para curtas voltados para moda. Mas acabou que no outro ano nem teve essa categoria dentro do evento. Mas esse filme já foi para alguns festivais. Eu não vou lembrar agora quais. Tá, me diz uma coisa, só porque eu quero usar isso como referência para a galera que está afim de produzir. Para o que quiser, né? Aqui a gente está nessa tua linha documental e tal, autoral, que é bem legal. Aí eu queria só entender, esse momento aqui, tinha câmera, como é que era a produção? Assim, tu escreveu um roteiro e foi para cima ou não? Foi fazendo e aí foi tu que editou? Eu queria só um pouco desse detalhamento do audiovisual, porque tem muita gente que segue a gente que está ligado no audiovisual. Eu acho que pode ser uma referência para a gente, né? Esse filme eu fiz o roteiro junto com o Dioge. A gente fez o projeto, né? Eu falei para ele, eu queria fazer um filme. Eu queria contar essa história. Beleza, vamos fazer o roteiro. Escrevemos, passou no edital da Paulo Gustavo, aqui do município. Fizemos o roteiro, eu gravei, né? Eu gosto de fazer direção de fotografia, a parte que eu mais gosto. O Dioge era o diretor e o ator. E aí o meu irmão fez o som, né? O Johnny, que também faz parte da Maré Mansa, do coletivo. Depois eu editei. Eu aprendi alguns processos de audiovisual dentro da faculdade. Então, produção, direção de fotografia, edição, eu consigo fazer alguma coisa assim, um pouquinho de cada. E aí, nesse projeto, a gente teve 4 pessoas envolvidas.
Era um recurso bem, bem pequeno, acho que era 5 mil. Era 5 mil. Tinha a gente entrou nesse aí também, ponto. Mas eu queria voltar, e eu acho que quando eu pensei em conversar contigo, né, que a gente falou sobre ter essa função didática de entender. Então, o que é e o que é possível fazer? Porque o que eu percebo é que as pessoas, tem uma galera que não tem noção. Então, assim, noção nesse nível que eu vou te falar aqui. Gente, isso é o seguinte, sai uma notícia na internet, através de um site, Instagram, etc., em que a entidade tal está disponibilizando uma grana, um valor, que vai ser distribuído em categorias para você fazer o seu filme. Você vai dizer o que você quer fazer. Se você quiser fazer sobre kitesurf, se você quiser fazer sobre horta e agricultura familiar, se você quiser fazer... Ou seja, é a hora de você colocar a sua ideia. E você vai receber uma grana para isso. Então está aí um jeito de viver do audiovisual que as pessoas não percebem. Porque agora a pessoa vai perguntar assim, poxa, mas como é que eu faço para... Eu tenho uma ideia, geralmente quem filma, né? Pô, eu tenho muita vontade de fazer um filme. Onde é que eu consigo dinheiro? E é disso que a gente está falando. Existe, e a gente vai detalhar isso aí, existe um capital, uma grana, um valor disponível em alguns, vou chamar de locais, ou instituições, ou governos, em termos da federação, estadual, municipal, etc. Mas existe uma série de linhas em que você é incentivado a fazer o teu filme, a gravar. Então, isso que você falou, e a gente vai começar por ela, que é a Lei Paulo Gustavo, e aí eu vou só falar um pouco a nossa experiência, e aí para as pessoas entenderem. Então, saiu esse documento, a gente vai lá agora. É porque nada é de mão beijada, nada é fácil. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que ver quais são os documentos, você tem que escrever, tem que estar bem escrito, você tem que submeter. Então, assim, você tem que fazer o que você, enfim, já tem que fazer, né, que deveria, que é se informar, quer ler, quer escrever, quer ter referências, né, de coisas. Né, Eu costumo dizer que são fases, sabe, para você passar no edital. Primeiro você tem que conhecer o básico, conhecer o edital, porque às vezes você tem uma ideia maravilhosa, fantástica, porém essa ideia não se encaixa naquele edital. Aí o edital está pedindo aqui um filme de 15 minutos sobre pescadores da Taíba, mas a sua ideia é um filme de 20 minutos sobre kitesurfistas. Aí você vai inscrever sem ler o edital. E aí você... Não é que a sua ideia seja ruim, é que a sua ideia não atende ao edital. Então, a primeira coisa que se faz é mapear os editais. Os editais, eles têm datas para sair. Tem, basicamente, assim, agora, por exemplo, no segundo semestre, é para sair o segundo ciclo da Audi Blanc. A Audi Blanc e a Lei Paulo Gustavo são as duas leis que eu acho mais acessíveis, assim, para quem está começando, sabe? Tá, peraí. Pause. Porque, só para a gente entender, para a galera às vezes ter noção de valores e tal. Esse Paulo Gustavo que você está falando, que foi o primeiro que entrou aqui no município, porque tem isso, às vezes o edital é pelo município, às vezes é pelo estado, às vezes é pelo governo federal. Esse era do município, que é o mais simples, que é isso que você vai falar agora, que é o ideal para começar. Porque, inclusive, você submete como pessoa física. Isso. O que torna... Facilita demais. Né? Você, meu CPF, você vai. E aí, gente, para algumas pessoas talvez seja inacreditável, porque você vai lá, escreve, é aprovado, o dinheiro entra na conta. E você faz, então é muito perfeito o fluxo disso. Quando dá, né? Se você conseguir escrever bem, etc. Mas só voltando a esse Paulo Gustavo, eu lembro que tinha duas categorias, que era uma de vídeo, alguns que eram de 5 minutos, e outro que acho que era 10 minutos ou mais. E, se eu não me engano, a gente entrou num que era Cine... Tu lembra, Vi? Cine... Era videoarte. A gente entrou no videoarte. Aí no videoarte era 5 mil. Porque a gente quis colocar uma coisa... O meu era videoarte também. Era videoarte, né? 5 mil. E aí tinha uma categoria, que eu não sei se chamava documentário, que era 10 mil. Então, gente, mas agora a gente está falando desses valores, tem editais que é 100 mil, tem editais que é 200 mil, tem editais que é 1 milhão, tem editais que são 5 milhões, dependendo só para você chegar nisso, você tem uma estrada, que é uma estrada maravilhosa, que é filmar, gravar, cada vez ter mais filme, cada vez ter mais portfólio, cada vez ter mais... Né? Esse é um ponto importante, então, portfólio. Isso é legal. Então, vamos voltar agora, porque para a gente não se perder,
Porque tu estava falando desse filme, em algum momento falou dos festivais e tal, então eu queria em algum momento voltar aos festivais, porque você participou de Sim Ceará e etc, você já me falou, mas tu estava falando desse vídeo, do vídeo arte que vocês ganharam, tá? Que foi mais ou menos 5 mil. E aí, isso na tua história, a partir daí, tu começou a crescer mais nesse sentido. Então, aí eu acho que é a questão também de você montar seu portfólio. Não dá para você começar entrando na Lei Rouanet, porque lá, por exemplo, agora para CPF é até 200 mil, se você não tem portfólio. Eu achei isso muito massa, porque eles abriram um leque, assim, ó, você não tem um portfólio tão legal, assim, você não tem nenhum projeto aprovado na Rouanet. Isso, CPF. CPF. Então a Rouanet também está escrevendo CPF e CNPJ. Eu recomendo CNPJ, se for por captação. Hoje eu estava vendo uma questão de recurso direto, mas não vou comentar sobre isso porque eu ainda não... Então vamos fazer assim, vamos só... Me faz uma diferença, já coloca esse panorama. A gente falou em Paulo Gustavo, agora falou em Rouanet. Vamos entender cada uma. Paulo Gustavo. Lei de incentivo criada a partir da experiência da questão da Covid, né, que a galera ficou totalmente sem ter como trabalhar, e aí o governo veio com essa homenagem, né, ao ator Paulo Gustavo, e aí o recurso vem federal e é distribuído entre estados e município. O que nós participamos foi no município, os recursos do município sempre vêm um pouco menores, né, porque é uma questão de habitantes e tal. Só complementando, nós participamos também do estadual, do estado, né? A gente não passou. Mas, assim, isso é coisa legal também a pessoa entender. Você pode participar do municipal, que a gente participou porque moramos aqui, e participamos do estadual porque também moramos no estado. Exatamente. Né? Mas lá a gente não ganhou. Lá, se eu não me engano, era 100 mil. Talvez... Para participar desses editais, o que você precisa? Morar 2 anos no município ou no estado. Né? Ter um pouquinho de portfólio. O que é que eu utilizei? Esses filmes que eu fazia de graça, né? Que eu fazia, que eu ia andar e ser feliz... foi portfólio para mim. Foi virando portfólio. Foi virando portfólio. Então, qualquer coisa que você faz relacionada ao que você gosta, registrar e deixar guardado, uma hora vai te servir de portfólio. Até porque a Lei Paulo Gustavo, especialmente a municipal, ela não vai te exigir grande quantidade de material produzido. Né? Então essa é a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo municipal. Hoje não tem nenhum aberto. Hoje não tem. Mas é uma lei de incentivo que deve abrir outra. Beleza. Aldir Blanc. Deixa eu falar da estadual primeiro. Tá. Na estadual, eu entrei isso ainda na Paulo Gustavo. Na Paulo Gustavo daqui do município, eu escrevi uns 4 ou 5 projetos para outras pessoas, porque as pessoas não tinham assim, não sei como que eu vou escrever. Eu tenho uma ideia, mas não sei como. Então, eu peguei os meus amigos e disse, galera, vamos participar. Vocês têm uma ideia? Manda para mim. Aí eles mandavam a ideia, beleza, agora eu vou desenvolver aqui o projeto. Desenvolvi. Eu acredito que passaram 4 projetos desses que eu escrevi. Escrevi 5, passaram 4. Cada um no seu CPF. Cada um... Enfim, teve uma menina que fez lambe-lambe, sabe? Oficina de lambe-lambe. Enfim, teve várias coisas. Legal. Teve uma piscina de coco nas escolas, que foi a Vênus, que também depois vou falar sobre Vênus e o Edna na minha vida, né? Que é outra história. Então aí tu despertou uma habilidade tua de pegar as ideias das pessoas e formatar ele para submeter. Foi aí que eu pensei, que dá para ganhar dinheiro. E aí como já tinha passado nessas do município, fui para a estadual, né? Peguei a experiência, cheguei na estadual. Outro mundo? Outro mundo, porque aqui o edital é simplificado. A documentação, a questão burocrática é muito simplificada. Sabe, a forma como você envia era uma planilha muito simples de orçamento. A planilha acho que devia ter uma folha, sabe? Não era nem de uma certa forma vai justificando. Valor menor, mais simples, mas é um ótimo começo. Exatamente. E eu achei massa porque abriu espaço, não foi burocrático, sabe? Abriu esse espaço para as pessoas que não tinham participado ainda, e muita gente que nunca participou ganhou e tal, e foi muito massa. Cheguei no governo do estado, tome uma planilha no Excel. Meu Jesus... Beleza. Eu acho que um edital vai preparando para o outro, sabe? Sim.
O do Estado, ele era mais complexo, pedia quanto que você ia usar, em qual fase ia usar, por que ia usar. E aí, agora, na prestação de contas, eles estão cobrando justamente tudo que eu coloquei lá. Eu estou fazendo a prestação de contas agora, que foi do edital que eu passei da Paulo Gustavo para uma exposição de fotografia, que eu realizei aqui na Taíba e no PECEM. Então, o que eu acho que é o segredo da Paulo Gustavo? É você ter um mínimo de portfólio, um mínimo, assim, um básico, e saber preencher a planilha de orçamento. O projeto você escreve massa, mas se você não consegue preencher direito a planilha de orçamento, se eles detectam algum erro, eles não voltam para você, não, corrige aqui, você já é desclassificado. E a concorrência estadual é muito maior. Então, começar com o municipal, eu acho assim, que é o caminho, sabe? Para criar, inclusive, o portfólio para você mandar para estadual. E aí, passando na estadual, você cria o portfólio e manda para federal. Tá, mas esse edital da Paulo Gustavo, ele é uma verba que é definida pelo governo federal que vai distribuir através desses editais. Beleza. Para a gente chegar lá na coisa do fiscal, né? Aldir Blanc. Aldir Blanc também é uma outra lei de incentivo, só que ela distribui mais dinheiro do que a Paulo Gustavo. Qual é a diferença de uma para outra? Eu não sei exatamente qual a diferença, mas a aplicação delas, por exemplo, a Paulo Gustavo, ela limita, eu tenho aqui um filme, 30 mil para produzir um filme. Já a Aldir Blanc já vai com uma porcentagem de 70 mil, 80 mil, porque é uma lei mais antiga. Né, uma lei mais antiga aplicada há mais tempo. Tá. E acho também que, não sei, acho também que Aldir Blanc atua, e aí talvez eu possa estar confundindo, com outras áreas da arte. Exatamente, shows, isso que eu ia falar. Né, espetáculo de teatro. Patrimônio cultural. Já vai para um que às vezes é um valor mais alto. Né, exatamente. Uma peça de teatro. E, inclusive, agora, quando for abrir o segundo ciclo, ela já vem com a questão de manutenção de patrimônio. Então, quem tem, por exemplo, um cineclube que não funciona mais, um teatro que está desativado, eles vêm com uma porcentagem desse edital, né, que o governo federal vai mandar, e as prefeituras e os governos do estado, eles escolheram se eles vão querer receber esse recurso e repartir, né, vai ter dinheiro para audiovisual, dança, circo e tal, mas vai ter esse dinheiro também para patrimônio, porque a ideia agora é manutenção dos espaços. Tá, então só para a gente entender, para a gente ir crescendo nesse sentido. Paulo Gustavo, que pode ser, que aconteceu ser municipal e aconteceu ser estadual, é que você considera mais simples, mais fácil de entrar, menos burocrática, valores mais baixos, né, municipal, etc. e tal. Isso para municípios pequenos, né, porque Fortaleza já é outro orçamento. E que você, vou guardar essa informação, e que você meio que ajudou e, ao mesmo tempo, viu aí uma habilidade de preencher essa burocracia para artistas. Isso. Porque artistas gostam de fazer arte. Exatamente. Eles não gostam de burocracia. E aí você preencheu esse espaço. Isso eu quero voltar, porque eu acho que é muito legal, e é essa relação que a gente está. Hoje, a Ana está montando os nossos projetos para a gente submeter, então, por isso é que essa relação, né, assim, que a gente se conheceu, e aí tem essa relação profissional hoje, né, e a gente vai falar dessa estrutura, né, porque tem a Vênus e tem a Wedna, mas lá um pouquinho aqui na frente. Mas beleza. Aí, Aldir Blanc, ele é parecido, porém a impressão que nos dá é que ele abre o leque de possibilidades e, consequentemente, mais dinheiro e mais outros formatos, como patrimônio, um espetáculo de circo, um espetáculo de teatro, que já envolve grana, já envolve, enfim, né? Já é outro mundo que não é o do audiovisual, que a gente sabe que existe, mas vamos voltar para o nosso audiovisual. E ela vem um pouquinho mais burocrática. Parece que é nível de burocracia, assim. Aí quando você chega no mecenas, você é doida já. Tá, então vamos lá. Aí, então vamos passar para o mecenas. Porque aí tem uma... Gente, tudo isso, né, são possibilidades de você colocar... Quantas possibilidades se tem para colocar um projeto para frente? E aí, foi um parênteses, mas até alguém que está nos assistindo, mas que de repente quer fazer uma peça de teatro, quer fazer um espetáculo de dança, qualquer outra arte... Né? Existem editais para isso, escrever livro, na época, não sei como é que é agora, mas na época gravar disco, né? Gravar CD. Agora né? é um EP. Dá para gravar EP e CD naquela de streaming. Mas esses são editais que são divulgados, ele tem uma verba, você concorre,
através desse projeto bem escrito, bem contado, né, bem orçado, bem tudo, você concorre e aí você fica esperando um resultado. Massa, galera? Então, isso é um formatinho de edital que está aí, está rolando. Nesse momento deve estar parado, mas daqui a pouco abre. Fiquem atentos. Aí, eu queria falar do mecenas. Aí a gente vai partir para recurso indireto. A gente falou da Paulo Gustavo e falou da Aldir Blanc, que são recursos diretos. Tá. Passou, o dinheiro vai para a conta. Beleza. Aí a gente entra para o mecenas, que é lei de incentivo com recurso fiscal, né? As empresas... E que não é o dinheiro direto. Que não é o dinheiro direto. Você vai entender isso. Você vai passar por 2 fases, né? É mais complexo, é um pouco mais burocrático, porque a habilitação, eu achei a habilitação mais simples, a primeira vez que eu participei. Mas, ao mesmo tempo, depois que você ganha a carta do governo do estado, você tem que ir lá bater na porta das empresas que têm dedução de ICMS, e que podem patrocinar o seu projeto. E aí já é uma outra fase, uma outra burocracia. Então, quem decide participar do mecenas tem que ter em mente que é mais dinheiro e, consequentemente, mais burocracia. Então, agora a gente está nessa fase, o mecenas está aberto, vai ficar aberto, eu acredito que até outubro ou início de novembro. Abriu por ali. Quando? Abriu em julho. Julho? Foi no final de julho para agosto. Não, foi julho. Abriu em julho. E aí já lançaram o primeiro lote, ou seja, a galera que já estava com o projeto pronto, já passou, vão receber a carta primeiro e vão captar primeiro. Então, quem não escreveu já perdeu um tempinho. Então, vamos lá. E aí eu acho que é legal para a galera tentar entender quando você fala, e eu vou tentar resumir e ver se eu entendi o que você falou. Quando você fala de que não é um recurso direto, né, porque o dinheiro não vem direto para a conta como vem esses outros editais. Então, ele é um recurso indireto. Então, você escreve um projeto, faz orçamento, tem toda a burocracia, planilha, a gente está nessa fase agora, né? Escrever projeto, preencher formulário. Então, você tem ali um calhamaço de informação em um formato que o governo do estado, estamos falando de mecenas, mecenas é um edital do estado do Ceará. Então, eles exigem ali todas umas pré-formatações, etc. Estamos nessa fase agora, aí a gente vai pegar isso e vai levar para a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Isso. Isso via internet e tal. É uma coisa importante também que, para quem ainda não inscreveu, criar o perfil dentro do mapa cultural, né? Porque é a primeira parte de tudo. Então, é um cadastro de todo tipo de artistas que tem hoje no estado do Ceará e que tudo é feito hoje através dele, essas conexões. E aí tem uma burocracia digital, né, de entrar em sites, em plataformas e conectar e ter logins, etc. e tal. Mas, enfim, tentando só simplificar, porque quem quiser ir atrás disso, aí tem toda uma história, não será assim. Né? Mas, voltando, o mecenas é uma linha do estado do Ceará. Então, a gente pega essa informação, que é o nosso projeto, quanto custa, quem vai trabalhar, o que vai fazer, quais são os objetivos, quais são as entregas, enfim, qual é o cronograma de atividade, cronograma de pagamento, enfim, é muita coisa. E aí a gente apresenta isso, né, para uma plataforma do governo do estado, da Secretaria de Cultura, que vai avaliar e vai dizer assim, pô, esse projeto é legal, é isso que a gente espera do nosso, a gente vai submeter um agora, logo mais. Então aí, né, a instituição governo diz, ok, eu gostei desse teu projeto, esse projeto ele é legal, eu vou te dar a carta do mecenas, e aí ele vai te dar dizendo, o governo do estado adorou o projeto da Ana, e ela está pedindo tantos R$1.000, e eu acho muito legal que você dê esse dinheiro para a Ana. Exatamente, vai escrever tipo dessa isso, forma. Né? E aí vai te entregar, Ana, leve para as empresas essa cartinha do governo do estado, dizendo, com carinho, é humano. Pronto, tipo isso. Por quê? Porque quando ela falou que são 2 etapas e é mais grana, mas é mais complexo, porque assim, essa aprovação do governo é só para você agora ir correr atrás da grana, porque o mecenas ele é descontado 8% do ICMS. Então, as empresas que pagam ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, grandes empresas pagam esse imposto para o governo. Aí o governo está dizendo assim, quem tiver essa cartinha pode pegar 8% desse valor, em vez de pagar para o governo, ele vai pagar
para o projeto da Ana. E aí a Ana vai ter o dinheiro para executar e dizer esse projeto foi apoiado pelo governo e pela empresa tal. Então você precisa de empresas, não basta só o governo dizer gostei. Você precisa pegar essa autorização, essa carta e ir bater na porta das empresas, que aí é outra etapa e que é bem custosa também, né? Assim, bem trabalhosa. Geralmente, um ponto. Eu falei que na Audi Blanc e na Paulo Gustavo você passou ou não passou, né? Existe a questão do recurso também. Eu achei que o avaliador não foi legal comigo, vou entrar com recurso. Depois que sai o resultado, você tem 3 dias para entrar com esse recurso e questionar o porquê daquela pontuação. Mas isso não, talvez mude alguma coisa ou talvez não mude nada. Eu já fui eliminada enfim, né? A gente vai, tenta, mas às vezes não dá certo. E aí, no Mecenas, tem uma coisa muito legal que eles fizeram esse ano, que é as diligências. Por exemplo, escrevi um projeto, inclusive escrevi de fato um projeto para o Mecenas nesse mês e voltou uma diligência que foi um documento. Esse documento aqui está atrasado. Entendi. Você tem então, esse espaço ainda e aí eu achei conversar. Isso bacana. Então esse documento aqui está vencido. Por favor, enviar novamente. Enviei novamente. Pronto, agora está ok. Aí eles partem para a avaliação. Então eles te dão uma segunda chance. Legal. Sabe? Apesar de ser muito burocrático, eu achei massa essa questão de enfim, que às vezes você é tanto documento, tanta coisa que você acaba às vezes trocando as coisas e não... Tá, vamos dar exemplos. Que empresas hoje apoiam projetos através do Mecenas? A Enel, nossa maior patrocinadora de Mecenas. Temos aqui dentro do... Senão são empresas grandes, né? Esmaltec, que eu tô lembrando, tá? Esmaltec, deixa eu ver o que mais... Nossa, no site do Mecenas, isso, né? Você pega uma cartilha, lá tem a cartilha do proponente e tem a cartilha do patrocinador. Legal. Dentro dessa cartilha do patrocinador, você tem uma lista com as empresas que mais patrocinam. Então, você já pode ficar de olho. Eu tô falando a Enel porque a Enel realmente ela é muito disparada, a que mais patrocina. Mas existem várias outras. Por exemplo, se a Enel patrocinou com 3 milhões, por exemplo, foi bem mais que isso. Tem uma empresa ali que não patrocinou com muito, não, mas você só precisa daquele recurso, vai nela, entende? O que a gente viu essa relação, não vou lembrar agora das empresas, mas tem empresa que apoiou 80 mil, tem empresa que apoiou 300 mil, tem empresa que apoiou 800 mil, tem empresa que apoiou 1 milhão. Né? Então, às vezes, uma empresa que apoiou 1 milhão pode ter sido 2 projetos de 500. Sim. Né? Então, a empresa pode apoiar mais de um projeto, ou então ela pode apoiar só não apoiar o teu projeto todo. Aí diz, Ana, gostei da tua ideia, mas eu não tenho essa grana toda, eu só tenho metade. E aí você vai atrás de outra empresa que tenha metade. Você pode ter vários patrocínios, né, dentro do seu projeto, na régua de patrocínios. Então, você vê, essa aqui foi patrocinada, exemplo, pela Enel, pela Esmaltec e pela ArcelorMittal. Significa que cada uma delas deu um pedacinho ali para que o projeto fosse realizado. Pronto. Então, né, como eu falei, nós, né, a Barong com a Ana e a equipe, que a gente vai já falar, a gente está... Nós tivemos várias reuniões e hoje a gente está escrevendo um projeto nosso para o Mecenas. A gente pode falar disso depois. Aí, eu queria só chegar em outro ponto, que é o seguinte. O Mecenas é 8% de ICMS, que é o imposto que é recolhido pelo Estado. Eu queria falar da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet é uma lei federal, do governo federal. E aí ela é vinculada ao imposto de renda, não é ao imposto ao ICMS. Mas tem o mesmo formato do Mecenas, né? Formato, eu digo assim, você pega a aprovação do governo, do Ministério da Cultura, não é isso? Sim, isso. Você escreve, mesma coisa, escreve Recurso burocracia, indireto. tal, recurso indireto. Submete, o Ministério aprova e diz, ok, adorei esse seu projeto, e aí eu vou liberar. O que a Rouanet, né, ela trabalha com grandes valores. Então, às vezes, são shows, às vezes são espetáculos de teatro. O que a gente sabia até um pouco tempo atrás é que a Rouanet não tinha audiovisual. Rouanet era para livro, para espetáculo de teatro, mas parece que a Rouanet agora tem audiovisual. Tem. É isso? Inclusive, eles resolveram
descentralizar, né? Porque os recursos da Rouanet estavam ficando ali no eixo Rio-São Paulo. Sim. Então, eles estão tentando descentralizar, por isso eles criaram a Rouanet Norte, que já foi executada. Aí criaram a Rouanet Favelas, Rouanet Periferias. Que aí ela fica nesse ela núcleo geográfico, isso, as empresas vão apoiar lá. Distribui. Aí, hoje, né, eles lançaram a Rouanet Nordeste, que, assim, tava um caos a live, caía, aí depois eles botavam de novo, não conseguia acompanhar direito, mas supostamente vai ficar salvo, então... tem informação aí para entender, tem muita né? informação para a gente entender. Mas o que eu consegui pegar, né, de tudo que eles estavam falando lá, que deu para entender. Quem está começando, que não tem muito portfólio, que não tem um portfólio dentro da lei, pode captar 200 mil. Então, começar com 200 mil é bom, né? Para quem está começando é maravilhoso. CNPJ já é um valor a mais, é 1 milhão e alguma coisa e tal. E aí vai subindo de acordo com o CNAE, né? E o documento da empresa, se é simples, se é ME e tal, Sim, e vai. Entendi. E no Nordeste, eles vão apoiar 103 projetos, no Nordeste todo. E aí eles estão falando essa questão de 200 mil, porque se, por exemplo, passarem muitos projetos de 200 mil, eles podem trazer mais dinheiro, porque aparentemente eu não tenho certeza, mas o que eu ouvi foi que vem uma questão de recurso direto. Eu estou só tentando entender isso aí, mas depois a gente pode até conversar sobre, porque eu achei bem interessante, porque a Rouanet é um recurso indireto, que vem das empresas, mas aparentemente as empresas estão investindo dentro da Rouanet. Tipo, criando um fundo? Exatamente, tipo então, um fundo, já vai ter a grana da cultura, lá. exatamente. Então vai ter tipo uma inversão, esperar quem o governo vai aprovar para já conectar por isso essa grana. E aí, agora talvez faça sentido a questão deles colocarem lá 103 projetos aprovados, porque eles têm um recurso que vem do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa e mais alguns 2 patrocinadores. Eles criaram esse fundo e tem lá. Tá. Gente, o legal que, enfim, era isso que seria o maior objetivo da gente aqui, era entender que isso está ativo, né, que a gente tem essas possibilidades, e hoje nós, da Barong, né, estamos muito decididos, nós hoje estamos já concorrendo, abrir um edital, que é do Fundo Setorial do Audiovisual, que é da ANSIM, que é uma outra linha, né, que também está nesse ecossistema de linhas de editais, que é diretamente com a ANSIM, para a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. A gente está concorrendo, só que esse é dinheiro direto, né, investimento direto, com uma série são 3 episódios sobre mulheres no semiárido. E só falando desse, que é um que a gente está com bem experiência, porque a gente estudou muito e executou, quando eles lançaram esse edital, que é para a TV Brasil, é para o Canal Brasil, não lembro agora, que é as TVs públicas, né? Eles disseram, a gente vai ter essa grana e a gente quer obras de ficção, não ficção, documentário, animação. Então, eles já criam as categorias. E aí você, poxa, eu quero fazer uma obra de ficção, legal, quero fazer, né, uma série e tal. Então, tem grana para isso. Só que isso é um caminho, isso é uma caminhada, isso é uma trajetória. Então, você está começando, né, saiba que se você quiser viver do audiovisual, e eu acho que é aí que está a mensagem que a gente quer colocar aqui, se você quer viver do audiovisual e você realmente tem interesse em estudar e ir atrás, tem muita forma de você fazer isso. Sim. O que eu vejo, aí vai um pouco a minha crítica, assim, é porque a galera começa a filmar e aí vê no mundo Instagram um universo rápido, de vídeo rápido, que fica bacana, que o celular já cria tudo, já edita tudo, já meio que faz tudo, coloca lá e tem muito like, tem muito view, e aquilo meio que encanta, é uma dopamina assim, para a galera. Mas eu não sei, assim, eu tenho quase certeza, mas alguém pode dizer que eu estou errado, não tem como ganhar dinheiro ali, assim, como uma produtora. Porque você, tudo bem, eu faço Reels, eu faço o melhor Reels do planeta, mas quanto é que custa um Reels? Então, é um dinheiro pouco, né? E aí, com dinheiro pouco, você não consegue investir em equipamento, né? Que é um mundo de dinheiro para você poder ter equipamento com qualidade, etc. e tal. Então, a forma de ter isso, para a gente hoje está muito claro que são com os editais. E aí a gente está atento, né? E aí eu queria, para a gente ir concluindo, eu queria falar, porque depois que você falou lá, eu escrevi
4, 5 projetos, porque vi que o pessoal não sabia escrever, artista na burocracia, eu escrevi, e aí você foi falando, aí eu escrevi outro, aí eu escrevi outro, escrevi outro. Bom, hoje, né, eu queria falar do coletivo Maré Mansa e como vocês estão se posicionando, porque já entra uma parceria que eu queria entender, né, como é que foi essa parceria, porque hoje, gente, a Ana, a Vênus e a Wednesday, a gente está traçando uma parceria para justamente concorrer nesses editais. Elas estão fazendo toda a parte burocrática, e aí isso para a gente é muito legal, gente, como eu tenho certeza que é para você ficar pensando, poxa, mas eu não sei preencher isso, eu quero estar gravando, que é um pouco a sensação da gente quer estar produzindo, né? Então, a gente encontrou nas meninas assim um trio de habilidades muito legal, né? Cada um tem uma habilidade específica e elas estão fazendo o nosso projeto, a gente tem a ideia, a gente está construindo junto, a gente está planilhando junto, orçando junto, vamos submeter e elas vão acompanhar a gente. E aí essa coisa do Nordeste que você acabou de falar, a gente tem com a ideia que é o mesmo que a gente colocou lá, que a gente pode colocar também. Então esse é o movimento, esse é o rolê hoje de um mundo do audiovisual que dá grana, que você pode ver e comprar equipamento bom e tal. Se você não estiver pensando nisso, não tem outro caminho, assim, é muito pouco os outros caminhos para poder ter equipamento legal. Vicia demais. Vicia, legal. Você vai passando no opa, isso aqui deu certo, vou para outro. Sabe por que vicia, Ana? A gente entende essa palavra, essa colocação, porque assim você vê que é possível. Sim. A história do achar legal, você diz, caramba, quando a gente recebeu, foi R$5.000 aqui da prefeitura. A gente nunca tinha feito nada da prefeitura. De repente a gente não acreditou, caiu 5 mil na conta da prefeitura. Eu disse, como assim? E eu sei que tem uma galera que adoraria fazer um trabalho e ganhar 5 mil da prefeitura ou 10 mil da prefeitura. Então, é real, aconteceu. Então, isso foi que ficou, porra, que massa isso, eu quero fazer mais, quero fazer outro, quero fazer outro, quero fazer outro. Então, a gente hoje, a Barong está muito nessa vibe. E aí eu queria que tu falasse um pouco desse movimento que vocês estão fazendo hoje, não só com a Barong, mas também com outras pessoas, e um pouco das meninas, esse trio, e como é que vocês se encontraram e montaram esse grupo que está atendendo a gente, mais uma galera, né? Bom, a Vênus eu já conheço há bastante tempo, a gente trabalhou juntas, ela era secretária de Cultura aqui de São Gonçalo, e eu trabalhei com ela justamente com um projeto de audiovisual. O audiovisual está sempre se metendo na minha vida, assim, sabe? Era um cineclube nas praças de São Gonçalo. Eu trabalhava nesse cineclube como mediadora, escolhia fazer a curadoria dos filmes. E aí a gente foi para várias praças e tal. E aí a gente se conheceu nessa época, a gente foi ficando amiga e tal. Fiz a campanha dela quando ela foi candidata a vereadora, fiz a coordenação da comunicação. E durante dessa campanha dela, conheci a Wedna. A Wedna já corria por fora com os projetos dela, sabe? A Wedna também tem um tempão assim escrevendo. E ela foi se especializando em prestação de contas, que é uma fase complicadíssima para quem está começando. Porque se você tira R$1 da conta, na prestação de conta, você tem que dizer para o governo para onde é que aquele R$1 foi. Então, se você não está muito atento a isso, às vezes você acaba fechando seu nome para outros editais, porque o nome fica sujo mesmo. Ele, não pode mais participar por 5 anos. Aí, né, balde de água fria. Então, ter uma pessoa que vai prestar contas, ou você mesmo, o recurso é pouco, não dá para contratar uma pessoa para prestar contas. Mas se você tem um controle financeiro, tem uma tabelinha ali, eu estou gastando com isso, dá certo. Então, a Wedna trabalha com essa prestação de contas, né? Ela trabalha com a Peça Eu Te Amo, que é uma associação daqui. A gente foi junto, eu, ela e a Vênus, para a associação da Taíba. Inscrevemos, inclusive, um projeto, vamos para o Mecenas. E aí a gente foi uma para um lado, outra para o outro, e aí depois a gente, peraí, mas aqui, ó, tem uma que escreve, tem uma que capta o recurso, né? Que é a pessoa que conhece todo mundo, e tem uma pessoa que presta contas. Vamos unir aqui para a gente trabalhar junto. E foi aí que eu fiz o post. Aquele post ali foi justamente na hora que a gente decidiu, a gente vai fazer junto. Aí eu fiz o post que você viu, justamente. E aí eu já fui lá no direct e queria conversar. E aí, nisso, faz pouco tempo que a gente está trabalhando junto, mas está dando muito certo, porque a gente está conseguindo escrever projetos, inclusive para pessoas aqui de São Gonçalo que nunca pensaram em escrever. Então, ontem mesmo a gente enviou um projeto para o Mecenas, que é de um rapaz daqui que é talentosíssimo, que é o Gabriel Crislian.
E aí a gente mandou o projeto dele de uma escola de música, né? Vamos também torcer. A gente torce para todo quanto é lado, assim. E aí estamos finalizando o teu. Teve aquele contato massa com o Glauber, né? Que a gente... Nossa, aquele projeto dele das mulheres rendeiras porque a gente já está, enfim, a gente já conheceu o trabalho das meninas, né? E aí já está me indicando para outras pessoas, que a gente já faz uns trabalhos com o Glauber Filho, então a gente já está colocando tudo junto, então tem sido bem legal. Ana, eu peguei aqui o Instagram, esse Instagram, que é do Coletivo Maré Mansa, né? Aqui hoje é o principal canal de encontrar vocês, conversar, entender o que vocês estão fazendo? A gente tem a Caminhos Criativos, que é da UESNA, que é justamente onde ela captava lá os clientes dela, né, sozinha. E aí tem o coletivo Maré Mansa, que é o meu, que na verdade se derivou daquele Maré Mansa Filmes, que era onde eu fazia os meus filmes. Tá, como é que é o da UESNA? Caminhos Criativos. Caminhos Criativos. Espera aí, deixa eu ver qual que está aqui. Maré Mansa. Tá, deixa eu mostrar logo o Maré Mansa, que eu vou ter que tirar um para depois botar o outro. Então, esse aqui é um dos canais que hoje as pessoas conseguem ver teu trabalho um pouco, os editais, né? Tá aqui. Esse edital ali do Através do Sertão foi um que a gente conseguiu aprovar na PENAB, que é justamente do Diógenes, eu mencionei ele, inclusive a gente mostrou o filme, né, que ele participou, e esse já é um projeto dele, é uma coleção, primeira coleção que ele vai lançar, é um projeto de moda autoral, sustentável, que é patrocinado pelo PENAB, né, que é a Audi Blank. Tá, e aí ele fez uma série de vídeos falando sobre essa experiência dele, né, com as leis de incentivo, como é que ele está realizando o projeto dele. Tá, deixa eu achar aqui, deixa eu colocar o da UEDNA, para a gente ter aqui também para... Aqui. Aqui. Nossa, é muita coisa aqui. Peraí. Tá aí. Esse é o da UEDNA? Esse é o Caminhos Criativos da UEDNA. E aí ela fala assim, ai amiga, não tenho muito... esse projeto com o senhor Dançando Coco, esse aqui? Que é o seu Mirandinha, que infelizmente faleceu, né, esse ano. Esse foi um dos projetos aprovados também aqui na Paulo Gustavo, que eu escrevi junto com a Vênus. Esse foi no nome da Vênus, e a gente foi levar a cultura do coco para dentro das escolas de São Gonçalo. Foi muito bom de realizar. Que legal. E aí a gente já estava trabalhando meio que juntas, assim, sem estar oficialmente, sabe? Sim. A gente não tinha batido o martelo, mas a gente estava escrevendo junto, e prestação de contas a UEDNA fez e tal, e aí... Tá. E aí hoje vocês meio que estão formalizados nesse grupo, esse coletivo de vocês três, estão, enfim, preparadas e se preparando para atender, por exemplo, a gente, mais uma... E estudando Lei Rouanet, porque a gente ainda não tinha escrito para... Eu tinha começado, né, há muito tempo atrás, mas o sistema mudou completamente, Salic é outra coisa, e agora a gente vai começar a inscrever para esse que abriu justamente agora, que é a Rouanet Nordeste, que estava ansiosíssima, e inclusive não li o edital ainda, vou ler, depois vou fazer um post Então, galera, acho que um bom caminho é começar a ler editais, fazer pesquisas, fazer busca. É uma coisa que eu sempre falo, o audiovisual a gente não faz sozinho, então às vezes você tem pessoas que querem embarcar numa história, ou você tem um grupo que tem uma história em comum de fazer um filme, de fazer algum documentário, enfim, fazer alguma produção. Então, às vezes, tem um que tem mais habilidade para ler e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente colocou aqui o Instagram das meninas, né? Vocês podem entrar em contato, e aí é uma relação que vocês vão tendo com elas, que eu acho muito legal, a gente está nessa e realmente está muito focado nisso. Então, não percam essas oportunidades
fiquem atentos, porque quem está no audiovisual quer produzir, quer comprar, eu quero comprar essa lente, eu quero comprar essa câmera. Pois está aqui um caminho, ele é real. Inclusive, pode comprar equipamento dentro do edital. Você não vai tirar do seu salário para comprar, né? Você vai lá e, para realizar isso aqui, eu preciso dessa lente, sei lá, 55 milímetros. Estou jogando aqui. Então, dentro do edital, eu vou colocar, eu quero comprar essa lente, ela custa tanto. Oi, gente, já não vai sair do seu salário. Assim, poxa, eu quero fazer um filme, enfim, um documentário, quero fazer uma uma câmera nova para fazer isso. Quero uma grana para poder fazer isso, quero poder ter condições de né, alugar um carro para ir em tal lugar filmar, ter o equipamento. Isso é um sonho de qualquer pessoa que trabalha. E a gente tem que ter em mente que esses recursos, você não está ganhando um negócio de graça, você vai trabalhar, sabe? Sim, as pessoas têm que ver a arte como trabalho. Porque tem muita cadeia produtiva, muita gente trabalha. E que volta, né, geração de renda, porque a cada R$1 investido pela Lei Rouanet, volta R$1,59, né, para dentro da economia do Brasil. Então, é renda para as famílias e é lazer, é cultura para as pessoas. Realmente, isso é muito legal que você falou, porque as pessoas às vezes não entendem que uma produção dessa, seja qual for o tamanho, quando você recebe um valor desse, é para poder pagar a equipe, é para poder pagar transporte. Ganhei 200 mil, vou ficar com 200 mil. Nunca na vida. Ainda você tem que prestar conta de cada centavo, né? Isso é uma ideia errada, porque lá tem a sua parte como a sua função no projeto, né? Exato. E então é um negócio muito legal. O proponente, ele não pode passar de 20% do valor do projeto inteiro. Então, daí já se tira que você não vai ficar rico, né? Mas você vai ter condições de realizar seus projetos. Isso é que é legal, isso é que é difícil para a gente do audiovisual, realizar os seus projetos. E também entendendo, gente, a gente deu aqui um por cima, mas tem que aprofundar, cada um tem regras diferentes, às vezes são iguais, então tem que estudar, tem que estudar. A grana está aí, ela é viável, ela é possível, ela é real, mas tem trabalho. Então está tudo certo. Né? A gente vai produzir, a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente vai gravar, a gente vai editar, a gente vai entregar, a gente vai participar do festival e a grana vai entrar, essa grana, na verdade, ela é distribuída, né, com a cadeia produtiva do audiovisual, que entra um bocado de gente, até as pousadas que você vai, porque quando a gente vai gravar, a gente fica em algum lugar, a gente usa carro alugado de alguma empresa, se for o caso, né? Mas, enfim, massa. Ana, a gente está indo para os finalmente, e aí eu queria mudar um pouco, mas aqui a gente tem uma brincadeira, uma história que eu tenho feito com todos os nossos convidados. E aí eu vou contextualizar. Tá? A gente chegou para morar aqui em 2003. E aí, em 2005, a gente produziu essa caixinha, que é uma caixinha que tem 18 cartões postais, né? Felizmente ou infelizmente, eu só tenho esse conjunto, porque na época eu fiz para vender, então foi em 2005, né? Não tinha internet, não tinha. E aqui era, naquele momento, era o meu olhar sobre a Taíba, foi o que eu fotografei. Eu estava começando a fotografar paisagem, então Taíba foi a minha escola, meu laboratório, meu estúdio. Mas caixinha eu só tenho essa, mas postais eu tenho várias, porque sobravam lá da gráfica. E aí eu preciso, nesse momento, jamais imaginei que ia chegar nesse momento, de explicar para as pessoas o que é um cartão postal, tá? Porque muita gente não entende. E para nós, fotógrafos, o postal tinha uma função muito massa, né? Que é uma foto, tá? Que aqui atrás você tem uma pauta para você escrever uma mensagem, botar um endereço, aqui, pregar um selo, ir numa agência de correio e mandar isso aqui fisicamente pelo correio. Isso funcionava quando você viajava para um lugar, via uma foto, lembrava de uma pessoa com carinho, lembrei de você, que legal. Isso era uma ferramenta muito carinhosa, que passava 3 meses para chegar, mas quando chegava a pessoa, que legal, lembrou de mim. Isso acontecia entre amigos, entre apaixonados, entre pessoas que queriam expressar esse sentimento de lembrança. Isso, de uma certa forma, morreu, não vejo mais isso, infelizmente, agora é digital, mas está tudo certo, né? Tudo bem, mas eu gosto de ficar sempre resgatando isso. Então eu posso, né? E eu tenho feito isso aqui no programa, né? No podcast.
que a história é o seguinte, o jogo, o rolê é... Eu queria que você escolhesse um postal desses aqui, e aí você vai dizer para a gente por que você escolheu ele. São postais da Taíba, tá? Deve ter alguma coisa do Pecém, mas ele é essencialmente da Taíba. Por que você escolheu? E se você tivesse uma viagem, estivesse passando pela Taíba, se você enviaria para alguém, se quiser enviar, falar, se não quiser, não tem problema. Tá. Deixa eu ver. Aí eu vou ter que colocar algumas pessoas aqui nesse postal. Aí vai, como é que vai ser? Aí, fique à vontade. Nossa. Eu acho que eu vou no nosso cartão postal de fato, que eu passei aqui. Peraí, que é a Taíbinha. Inclusive, essa expressão ela é usada, mesmo sem saber o que é cartão postal. O cartão postal da Taíba aqui, ó. Cadê? Onde é que eu mostro? Aqui, ali. Então, aqui é a Taibinha. Acho que eu tenho. Então, deixa eu ver qual foi. Esse é o primeiro... É a primeira paisagem que me faz dizer... Tô em casa. Cheguei, tô em casa. Quando legal. Você olha assim pela janela do carro e você vê ali, é aqui. Cheguei em casa, tô bem, tô salva, sabe? É tipo isso. A janela da Taíba. Me dá essa sensação, esse lugar. E esse lugar é o lugar que a gente tem orgulho de mostrar para quem vem visitar, né? Vamos ver a Taibinha e tal. E tem duas pessoinhas importantes para mim dentro do audiovisual que eu mandaria. O primeiro chama Vitor Lopes, ele é um diretor, ele é de Moçambique, mas ele radicado, né, tá aqui no Brasil. E ele foi a primeira pessoa que me incentivou a continuar no audiovisual. A gente fez um programa aí da TV Futura e participamos e tal, na época da República. E ele percebeu que eu tinha esse gosto por audiovisual, me mostrou câmera, me mostrou tudo, e disse, você tem que fazer filme. Então, acho que é por ele também, por outras coisas, mas por ele que eu hoje estou... Vitor Lopes. Legal. E a segunda é o Fred Benevides, ele era o coordenador do Inventar com a Diferença, que sempre me manda mensagem, concorre em filmes pelo mundo todo. Mônica, tem um filme meu que está na Alemanha, tem um filme, tu tem que ver esse filme, sabe? E ele está sempre assim. Então, ele foi a pessoa que me incentivou a participar de editais. De festivais, né? E através dos festivais eu fui para os editais. Enfim, acho que são duas pessoas que são importantes nessa minha trajetória com o audiovisual. Legal. Vamos torcer aí para que o Vitor e o Fred em algum momento assistam e percebam, porque é muito legal você saber que foi importante para uma pessoa seguir um caminho como esse. Eu te digo isso porque também, enfim, eu já tenho um tempo de estrada e hora ou outra eu encontro pessoas que também dizem, poxa, em algum momento isso para a gente é muito prazeroso. Por isso que eu espero que chegue neles, porque com certeza eles vão gostar, porque isso é uma homenagem, essa é a função do cartão postal, né? Maravilha, então é seu, fique, guarde. Obrigada. Né? E Ana, queria agradecer, acho que foi bem legal, acho que a ideia era essa, as pessoas entenderem o que se tem hoje de edital, colocar o trabalho de vocês, seu, da Wedna e da Vênus à disposição para que a galera entenda, conheça mais. Então, boa sorte nesse momento, que está bem recente, vocês três juntas, né? Mas eu vejo que tem uma liga ali que é muito massa. E vamos para frente, tem muito edital aí para a gente correr, né? Aí eu queria te agradecer também, porque é o seguinte, depois que eu fiz aquele post na rede social, eu acho que você foi a primeira pessoa. Foi pouquíssimo tempo depois que eu fiz o post, você estava lá falando. E pra mim, assim, eu não te conhecia pessoalmente, mas eu conheço tua história, né? Aqui da Taíba, já tinha visto. Tem um amigo que é muito teu fã, que é o Bruno de Moraes. Bruno. Conhece Sim, Bruno? Ó, Bruno, teu fã, que é produtor viu? também. Produtor também. Dirige, tem assim. E legal, o Bruno faz tempo que eu não falo com ele. Mas assim, que eu falo contigo de rede social e tal, mas, poxa, um abraço pro Bruno. Bruno sempre está enaltecendo teu trabalho. Então, assim, eu conheci através dele e através da Vênus. E tinha essa admiração, mas não te conhecia pessoalmente, né? E aí, você também deu um impulso, né? A gente já está falando aqui de uma nova fase,
porque eu tive esse impulso no audiovisual, mas também chegar e ter um profissional reconhecido e dizer assim, não, eu quero vocês aqui do meu lado, eu quero vocês escrevendo os meus projetos. Isso foi bom pra gente também, sabe? Pra que a gente, poxa, alguém confia e a gente tá começando agora, mas tem alguém que confia. Será que ele é louco? Será que... Não, mas ele tá confiando, vamos fazer o trabalho pra ele. Somos loucos. E aí foi isso, e eu queria te agradecer por essa confiança na gente, sabe? No nosso trabalho. E pelas indicações, né? Que tipo, eu vou te indicar aqui pro Glauber. Que Glauber? Nossa! Não, então, maravilhoso. Não foi só indicar. A gente teve uma reunião juntos, porque a gente já trabalha com o Glauber e vamos trabalhar com vocês e com o Glauber. A gente está dentro desse projeto também, porque a gente está com esse projeto com o Glauber. Também mandar um abraço aí para o nosso amigo Glauber. E é isso, Márcia. Fico super agradecido também e honrado. Tem muita edital aí para a gente. Depois a gente faz um papo desse lá mais no final do ano, falando dos projetos que a gente está executando, né? Torcer para isso. Muito. Desculpa, eu estou batendo no microfone aqui. Tá. Vou levar um carão já aqui. O pessoal do audiovisual é ligado nisso, né? Pois é isso. Pessoal, chegamos ao final de mais um Papo de Barong aqui. Sempre sempre histórias bacanas. Então, eu queria terminar convidando vocês de novo para conhecer o nosso canal, conhecer o canal da galera que passa por aqui, que a gente está sempre colocando aqui na tela, tentando entender um pouco mais como é que é esse trabalho do audiovisual. A gente também está com escola, em breve a gente está abrindo nova turma aí do workshop que a gente tem ministrado aqui na Taíba. Então, e tudo aquilo do YouTube, né, compartilhe esse vídeo, dê like, comente aí, faça perguntas para a Ana, que eu aperrei ela para ela ir lá responder, né, sobre edital. Então, acho que a mensagem final galera, vamos correr atrás, porque a possibilidade é real, ela está aí, é fato, né? Tem uma grana para a gente, uma grana séria, uma grana legal, uma grana honesta, uma grana em que você realmente, para as pessoas honestas, porque você reforçou a questão da prestação de conta, e realmente é uma grande coisa, você não pode vacilar, não é brincadeira. Então, quem quer trabalhar sério no audiovisual tem esse caminho, e é um caminho que a gente está muito afim de mergulhar. Ok? Valeu, obrigado, até a próxima. Fomos, namastê. Tchau.